Irmãos, então hoje pela manhã nós pregamos em Pedro, né, que é nosso estudo expositivo que a gente vem seguindo, né? E agora à noite nós vamos falar de um assunto temático, mas é um assunto que o Marco trouxe uma palavra aqui há algum tempo atrás, 1 ano e meio, 2 talvez atrás, sobre esse assunto da fofoca, da maledicência. E a gente conversando, eu com ele, a gente entendeu que seria interessante voltar a falar desse assunto e entender um pouco do que ele diz respeito. Olha lá, isso já deu uma polêmica, essa foto, né? Misóginos, né? Não, irmãos. Isso aí foi a inteligência artificial que fez. E como a gente vai ler daqui a pouco em Tiago 3, não tem ninguém que consegue falar que não tem esse pecado da maledicência, da fofoca. E aqui não faz diferença ser homem ou ser mulher. Aquele que consegue se libertar disso é perfeito varão. Você conhece algum perfeito varão? Ou uma perfeita varoa? Nós não conhecemos, né? Então esse é um pecado muito sério. E esse assunto, meus irmãos, é um assunto urgente. Eu quero ler, eu pus ali como versículo tema, se você lê o versículo tema antes de vir para cá, você já viu esse versículo lá de Levíticos. Levíticos 19, 16, que diz: não ande como, não é com o, é como, tá? Não ande como mexeriqueiro. O que é o mexeriqueiro? É o fofoqueiro. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Você vê o que está escrito ali nesse capítulo de Levíticos, você vai ver ali um chamado a todo o povo de Deus, uma maneira santa de proceder, e sempre, ao lado vai ter, eu sou o Senhor. Lembrando que a santidade de Deus nos constrange a viver uma vida santa também. E esse é o nosso versículo tema. E esse versículo, ele mostra para nós que o assunto é sério e o assunto é urgente. Então, nós sabemos que Satanás, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele é um enganador, e ele faz isso muito bem, ele faz isso desde o princípio. E uma das muitas mentiras que ele conta e que ele fez, ele jogou, né? A gente acreditou porque a gente quis. Mas que muitos de nós acreditamos é que existem gradações de pecado. E que esse pecado, de maneira específica, o pecado da língua, ele é ou seria um pecado de menor monta, ou que não é tão ruim assim, ele não é tão problema assim. É um pecado pequeno, é um pecado de pouca importância, é algo aceito, é algo tolerado. A sociedade aceita, eu gosto, eu acho interessante, eu não consigo pensar muito como que seria a minha vida se eu não tivesse a oportunidade de vez em quando ouvir uma coisinha ou outra dos outros, ou falar. E a gente vai aceitando essas mentiras. E a primeira mentira que a gente aceita é essa, que existe pecado pequeno, e não existe pecado pequeno. Todo pecado é uma ofensa direta à santidade de Deus. Nenhum pecado é aceitável. Nenhum. Em segundo lugar, a gente tem que entender que os pecados cometidos com a língua, eu não estou exagerando porque eu estou pregando sobre esse assunto, mas os pecados cometidos com a língua estão entre aqueles que mais causam destruição, dor e sofrimento no meio do povo de Deus. Eu não sei se alguém aqui já sofreu, por exemplo, talvez tenha acontecido, mas sofreu porque alguém da sua família foi assassinado. Não sei. Mas eu tenho certeza que a maior parte dos irmãos aqui da igreja já sofreu porque foi agredido verbalmente por alguém, ou foi vítima de maledicência, ou foi vítima de alguém que destruiu ou falou mal de si ou dos seus familiares de alguma forma. Eu sei que isso causa muita dor, e isso causa mesmo. Mas não é uma dor pequena. Isso pode causar destruição real e verdadeira. E não é sem motivo que Tiago vai falar para nós o quê? Tiago 3,2, Tiago vai dizer, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Você sabe disso, eu sei disso. Se alguém não tropeça no falar, esse é o quê? É um indivíduo perfeito. Quem consegue segurar a língua, consegue segurar qualquer coisa. Esse é capaz de refrear todo o corpo. A gente olha para isso, e se você acha que esse problema eu não tenho, tome cuidado. Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito. E a Bíblia traz uma palavra muito séria a esse respeito. É um pecado sério, como todo pecado é. É um pecado destruidor, é um pecado que machuca.
Então, a gente vai ter que tratar disso com o cuidado que ele merece. A fofoca, ela destrói famílias, ela destrói amizades, ela destrói comunidades. Comunidades são destruídas. Ela nos causa tristeza, ela nos causa ira, ela infecta a nossa mente como se fosse um veneno. Porque uma vez que eu escuto de alguém a respeito de outra pessoa, falando, olha, aquela pessoa ela é assim, 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 assim. Eu nem sei se isso é verdade, mas dificilmente, e só com muito tempo, e talvez só se eu vier a conhecer verdadeiramente essa pessoa, que talvez não aconteça, dificilmente eu vou tirar essa imagem negativa daquela pessoa. E eu vou ter um ódio, uma ira, uma birra, qualquer tipo de ressentimento, sem nem mesmo conhecer. Isso vai acontecer. A fofoca, então, ela é destruidora, ela é um veneno. E uma vez que você toma, para você se libertar é muito difícil. Ele parece insignificante, né? Mas pode destruir uma igreja. Aqui eu vou usar uma citação de um irmão, Ray Ortlund, ele falando sobre esse tema, falando em Provérbios, ele diz o seguinte, olha que interessante. Frequentemente subestimamos a importância das nossas palavras. O adultério, por exemplo, é percebido na maioria das igrejas que creem na Bíblia como um pecado sério, e é. Mas eu nunca vi o adultério enviar uma igreja inteira ao colapso. A fofoca, em contraste, é frequentemente percebida como um pecado pequeno, mas essa sim destrói a igreja. Se você pegar uma igreja dividida, qualquer igreja, e igrejas se dividem, toda semana tem uma igreja sendo extinta, dividida, sendo rachada ao meio. Possivelmente, o que causou essa divisão não foram problemas teológicos. É muito maior a chance dos problemas terem sido disso daqui, pecados da língua, reputações manchadas, pessoas agredidas e coisas que depois não tem mais como voltar. A justificativa pode até ser a teologia, pode ser qualquer coisa. Sempre a gente usa uma desculpa bonita para pecar. Sempre nós fazemos isso. Mas, no fim das contas, ele destrói a igreja. É por isso que hoje nós vamos nos debruçar, então, sobre as Escrituras, para a gente aprender mais sobre a seriedade desse assunto e ver o que a Bíblia tem a dizer sobre ele. Mas a gente pode encontrar vitória contra esse pecado? Esse é o grande ponto que a gente precisa entender. Então, irmãos, eu vou falar nesses tópicos aqui. Alguns conceitos básicos para a gente entender, algumas palavras de advertência, onde a palavra de Deus, a Bíblia, nos mostra o quão sério esse assunto é. Algumas palavras de sabedoria, especialmente em Provérbios. A gente vai para Provérbios e a gente vai ver o que Provérbios diz a respeito, vários provérbios, né? Tem muito mais, eu acabei usando alguns apenas, sobre esse assunto, e como nós devemos agir na prática, quando alguém vem querer fofocar comigo, e como eu devo lidar com o meu coração. Então, o que eu faço em relação ao outro, e o que eu faço comigo, porque o problema aqui é dos dois lados. Vai ter gente querendo trazer seu ouvido doido para ouvir, mas você também está doido para falar. Então, a gente precisa tratar das duas formas. Alguns conceitos que eu quero tratar com vocês aqui, só para a gente entender. Porque debaixo desse guarda-chuva de pecados da língua, existem diversas formas de agir, fazer, e você vai ver várias palavras diferentes. Algumas delas têm significados levemente diferentes, mas todas elas dizem respeito a pecados da língua, a pecados cometidos com esse intuito de fazer mal com a língua. O primeiro que eu quero trazer para vocês é o pecado da calúnia. O que é a calúnia? O que significa a palavra calúnia? É o ato de você acusar falsamente alguém de algo, atentando contra a sua honra e reputação. A calúnia, inclusive juridicamente aqui no Brasil, existe um crime que se chama calúnia, que é você imputar a alguém um crime que essa pessoa não cometeu. Se eu chegar e falar, aquela pessoa roubou um carro ontem, 6 horas da tarde, eu estou imputando um crime a ela. Isso é um crime. Mas aqui a gente não está falando do contexto jurídico legal, eu estou falando do contexto bíblico. A calúnia é quando você acusa alguém falsamente de algo. A calúnia ela tem um agravante, porque ela mistura tanto o pecado da língua de você falar mal de alguém com o pecado da mentira. Então, eu nem sei se a pessoa fez e eu estou falando, você sabe o fulano? Ele fez aquilo. Ou eu sei que ele não fez e mesmo assim eu vou dizer, quem foi que roubou aquele lugar? Eu ouvi dizer que foi o irmão Ciclano. Parece que foi ele sim, eu tenho quase certeza. Isso é uma calúnia. Você está dizendo que alguém fez algo que não fez. Tá? Isso é uma primeira definição e a gente vai ver ela em alguns textos.
Um segundo tópico é a difamação. A difamação tem como ponto principal aqui você destruir a fama de alguém. Por isso que é difama, vem de fama mesmo. Difamação é você destruir a honra de alguém. De que forma? Pela divulgação de informações que podem, inclusive, ser verdadeiras. A calúnia, você está mentindo. Na difamação, você só quer falar mal da pessoa. Às vezes, ela fez aquilo. Mas você quer falar mal, você quer espalhar. Você quer arrasar a reputação daquela pessoa, usando, às vezes, até de coisas verdadeiras. Mas a sua intenção, ela é maliciosa. O que você quer fazer é manchar a reputação da pessoa. Então, eu posso falar algo até que seja verdadeiro, mas eu quero o quê? Manchar a reputação. Então, eu quero... você ficou sabendo o que aconteceu com o fulano? Parece que foi pego dirigindo bêbado por aí. Você sabe o que você quer fazer com isso? Você quer fazer aquela pessoa cair a reputação dela. Pode até ter sido verdade. Mas quando você fala, qual que foi a sua intenção ao dizer isso para outra pessoa? Destruir a honra daquela pessoa para os outros. A maledicência, de uma maneira bem genérica, mal dizer. O maledicente é o que mal diz. Né? A maledicência é isso, é o ato de falar mal de alguém. Maledicente é aquele que fala mal. Geralmente a gente fala que maledicência e fofoca é a mesma coisa, são bem parecidos. Mas a maledicência você sempre vai falar mal. A fofoca, não necessariamente. Eu até citei aqui como fofoca, eu peguei aqui um conceito que não é meu, é o conceito do irmão Jerry Bridges. Sei que muitos dos irmãos aqui, especialmente as irmãs que estudaram no grupo de mulheres alguns anos atrás, aquele livro Pecados Intocáveis, eu tirei daquele livro. Então, fofocar é espalhar comentários desfavoráveis sobre alguém, mesmo que sejam verdadeiros. O mal dizer, você está falando mal. A fofoca, eu nem necessariamente estou falando mal, eu estou falando sobre a pessoa. Mas na minha mente, eu sei que aquilo que eu vou dizer, ainda que seja verdade, vai fazer o quê com aquela pessoa? Vai prejudicá-la de alguma forma. Aquilo vai fazer com que aquela pessoa venha a cair no conceito daquela para quem eu estou dizendo. Então, digamos, por exemplo, que eu sei que um irmão conversou comigo recentemente que um outro irmão nosso está passando por uma crise financeira. E eu sei que esse irmão que está passando por uma crise financeira acabou de trocar de carro. E aí eu quero chegar para aquele... Assim, sabe fulano? Sei, tem uma notícia ótima para te contar. Ele trocou de carro, sabia? E aí, quando você fala isso para aquele irmão que sabia que ele estava passando uma crise, você fala, como que ele fez isso? Como que ele trocou de carro? Ele está com dívida. Eu sabia, na minha mente, o tempo todo que eu queria. Eu queria isso, eu queria causar divisão. Vamos lá. Qual que é a diferença da maledicência e da fofoca aqui? O que eu disse, a minha informação objetiva, foi uma informação ruim? O irmão comprou um carro. Isso é uma informação ruim? Não. Mas, qual que era a minha intenção? A gente sabe das nossas intenções. Deus sabe das suas intenções e da minha. Então, você pode falar coisas muito bonitas e tal, mas Deus sabe quando você está falando para machucar, ou para ofender, ou para difamar. Por que nós fazemos isso, irmãos? Por que nós caluniamos, difamamos, maldizemos e fofocamos? E a gente lê o mexeriqueiro, né? Mexerico é fofoca, tá? Aí vai ser um sinônimo. Por que nós temos tal prazer em ouvir uma palavra que denigre, que ofende, que machuca pessoas que são irmãos nossos, muitas vezes? Pessoas que estão do nosso lado. Na hora que a gente precisa, eles estão ali, ao mesmo tempo a gente está falando mal deles. E quando você chega para falar bem de alguém, parece que a pessoa, isso aí, mas para ele é fácil. Ele tem dinheiro, ele teve estudo, a família dele é fácil. Um elogio é difícil você conseguir a atenção de alguém. Mas quando você senta para falar, vem cá, você ficou sabendo do fulano? A pessoa já, o que aconteceu? Agora tenta falar um elogio, vê se a pessoa espera por 5 minutos. Ninguém vai querer ouvir elogio. Por que a gente tem tanta dificuldade nisso e na outra a gente tem tanta facilidade? Primeira coisa, a primeira resposta que a Bíblia nos dá é porque, de fato, ouvir essas coisas agrada o nosso coração. E quem diz isso não sou eu. Provérbios 18:8. As palavras do difamador, elas são comida fina, gostosa, saborosa, ela é doce e ela desce para o mais interior do ventre. Sabe por que a gente gosta? Porque é saboroso. O nosso paladar, a gente fala isso, fulano tem um paladar infantil, fulano tem um paladar mais complexo, né?
E aqui, o nosso paladar é um paladar pecaminoso. E para um paladar pecaminoso, não tem iguaria mais gostosa do que você comer uma difamação, uma maledicência, uma fofoca, uma calúnia. Mas a gente vai ver como que isso é destruidor. E sabe por que é gostoso? Sabe por que é tão bom você ouvir uma notícia ruim de outra pessoa, alguém falando mal de outra pessoa? Por causa do seu coração orgulhoso. O meu coração orgulhoso. O coração orgulhoso é o coração que se coloca no centro. O pecado do orgulho é o pecado da idolatria de si mesmo, da egolatria. Eu quero estar no centro, eu quero ser o principal, o mais santo, o mais rico, o mais bonito, o mais legal, o que prega melhor. Eu quero ser o mais amado. Isso é o orgulho. Eu quero ser aquilo. É lógico que cada pessoa vai ter uma área onde ele quer ter isso e outras ele não se importa tanto. Por que a resposta está no nosso coração orgulhoso? Preste atenção que o Jerry Bridges vai dizer, né, nesse livro aí. Os pré-adolescentes aí, o livro que a gente estuda, é desse irmão aqui. Vocês vão ver ele aqui agora, a fotinha dele. Ele faleceu em 2016. A gente gosta de ouvir fofoca porque parece que fofocar alimenta o nosso ego pecador, especialmente quando o comentário que passamos adiante é negativo. Ou seja, falar do defeito do outro nos faz sentir melhores. Geralmente, a fofoca é motivada pelo desejo de parecer melhor do que o outro. Por isso que é orgulho. Então, eu tenho um casamento bem complicado, bem ruim. Eu e minha esposa não nos damos bem, está tudo muito ruim. Mas daí eu fico sabendo que tem um irmão com um casamento pior que o meu. E aí, o que eu faço? Eu faço questão que todo mundo saiba. Você ficou sabendo do ciclano? E aí, a hora que todo mundo, pois é, aquilo ali é um casamento que não aceita. Aí eu entro e começo a meter o pau também. É verdade, isso daí é inaceitável e tal. Eu estou querendo simplesmente levantar uma cortina de fumaça para o meu pecado. O coração orgulhoso, ele quer estar em evidência. E, se você não consegue estar em evidência pelos seus próprios meios, você faz como? Rebaixa quem você puder. E a fofoca é maravilhosa para isso. E aí eu saio deturpando todo mundo e falando mal de todo mundo e causando divisão no meio do povo de Deus. Mas, de alguma forma, eu me sinto um pouco superior. Vocês conseguem entender como esse problema é muito mais sério do que parece? Ele não é um problema de língua, ele é um problema de coração. Por isso que a gente só vai conseguir se libertar disso quando nós tivermos o nosso coração mudado. Não é simplesmente eu costurar a boca de todo mundo. Isso não vai resolver. Algumas palavras de advertência. Se você ainda acha, isso é engraçado, é um assunto engraçado, legal. Você pode achar o que você quiser. Mas eu quero ler o que a palavra de Deus diz. A forma como o Senhor trata esse tipo de pecado é uma forma muito dura. Tão dura quanto vários outros pecados que a maior parte dos fofoqueiros abomina. Eu abomino esses pecados aí. A fofoca não, porque ele gosta de fofocar, ela gosta de fofocar. Só que Deus coloca eles lado a lado. Para mim, acho que o texto que chama mais atenção em relação a isso é 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. Preste atenção. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Você quer se enganar? Eu não posso fazer você parar de se enganar. O Espírito Santo pode. O meu papel aqui é ler o que o texto diz, um texto que vocês todos já conhecem, que eu conheço, e fazer com que vocês prestem atenção e, pela graça do Senhor Jesus, abram seus olhos e que nós possamos abrir os nossos olhos para o que está escrito aqui. Não se enganem, parem de se enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, até aí a gente concorda, né? Está todo mundo concordando. Nem maldizentes, aqueles que cometem o pecado da maledicência, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O maldizer, o pecado aqui da língua, ele entra aqui, ladrão, roubador. Não, isso não é problema. É problema, sim. Ou vocês acham que aqui o nosso apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, cometeu um erro? Não, era só para pôr coisa séria aqui, Paulo. Você bota no meio aí fofoquinha, isso aí não é nada. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo a fazer isso. Não foi ele que quis. Isso é sério. Tiago fala muito sobre esse pecado. E Tiago aqui é expresso, né? O irmão Alexandre tem trazido estudos em Tiago. Mas será que é tão sério assim? Está aqui, em vermelho até, para ficar mais fácil de ver. Irmãos, não falem mal uns dos outros. O que você pode encontrar de justificativa aqui para você? Não, mas no meu caso é diferente.
a gente vai ver que existem algumas situações muito específicas, onde eventualmente nós vamos ter que tratar do pecado de alguém. Acontece. Mas você sabe que não é isso que nós normalmente fazemos. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer, que é quem? Nosso Senhor. Mas quem é você para julgar o seu próximo? O fofoqueiro, ele é um julgador. Ele é um julgador. O fofoqueiro, ele se coloca na posição de Deus. Tiago está falando isso. Esse é um papel, é uma posição muito complicada. Então quer dizer que eu não posso olhar para o outro e ver que ele está pecando e ver que ele está fazendo coisa errada e julgar isso como errado? Você pode. Você pode, inclusive, caso você esteja vendo isso, ir lá e tratar com o irmão, para ajudá-lo a sair disso. O que você não pode fazer é julgar e sair falando para os outros. Isso você não pode. É isso que você não pode fazer. Você olhar para uma atitude de outra pessoa e julgá-la como errada ou pecaminosa, não existe problema algum em você fazer isso. O problema está quando você joga para outras pessoas, ou também, e aí é mais capcioso o problema, quando no seu coração você se acha superior àquela pessoa de alguma forma. E você não considera que pode ser você que está fazendo aquela mesma coisa em outras situações. Aí a gente está diante de um problema mais sério ainda. E citando aquele versículo tema, que eu coloquei, não ande como mexeriqueiro, não seja um fofoqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Para mim é, no mínimo, interessante esse parzinho que o Espírito Santo coloca aqui. Olha o par. Não seja um mexeriqueiro, não seja um fofoqueiro, do lado de não atente contra a vida do seu próximo. O que ele está falando aqui? Aqui é atentar fisicamente, é matar. Aquele que fofoca, de certa forma, ele é um assassino. Ele pode não estar destruindo o físico, mas ele está destruindo o quê? Uma reputação. E destruir uma reputação é algo horrível, irmãos. Uma pessoa, às vezes, ela nem sabe, mas ela é odiada em algum lugar, e você nem sabe por quê. Ela nem sabe por que é odiada. Porque alguém criou algo ali. Quantas vezes isso já aconteceu aqui no nosso meio? Quantas vezes? Para que fique bem claro, ao preparar esse sermão, já faz algumas semanas que eu tenho preparado, eu fui terrivelmente confrontado. Conversei bastante com a minha esposa, a gente conversando sobre nós, e aí, quando você começa a ficar atento em relação a isso, eu comecei a prestar atenção, porque depois que você é chamado a atenção para algo, você começa a ver o como você faz aquilo. E eu comecei a perceber quantas vezes, no decorrer dessa última semana, que eu tive que pôr a mão na boca. Foram muito mais vezes do que eu imaginava. Meus irmãos, é assim com todos nós. Eu não estou aqui trazendo uma cobrança para vocês, porque eu não faço isso. Aquele que não peca nessa área é perfeito varão, nenhum de nós somos. Mas isso não é justificativa para a gente continuar fazendo. Algumas palavras de sabedoria. Então está bem claro as palavras de advertência. A coisa é séria, isso aqui não é brincadeira. Deus leva a sério esse pecado. Algumas palavras de sabedoria. O livro de Provérbios tem mais de 60 textos sobre pecados da língua. Não só pecados como a maledicência e a calúnia, mas outros também, mas mais de 60 textos. O que mostra como Deus se preocupa com isso. E a gente vai ver algum deles aqui. Primeiro, a fofoca, ela causa divisão. Não falei lá no começo que a fofoca causa divisão? Vamos ver o que Provérbios diz? Provérbios 16, 28. O perverso semeia discórdia, e o difamador separa os maiores amigos. Você já viu situações assim, de pessoas próximas, pessoas que eram amigas, pessoas que se amavam, que andaram juntos, de repente elas se odeiam? E aí você começa a olhar e fala assim, o que aconteceu de fato, de horrível mesmo que aconteceu, que separou esses amigos? E às vezes não foi nada. Nada, não foi porque um ofendeu, xingou, não foi nem isso. Foi porque uma maledicência aqui, outra ali, e a hora que você já vem, causa uma divisão, e depois dessa divisão já vem o quê? Os grupos. Você está do lado de quem? Da irmã fulana ou da irmã ciclana? E aí você começa. E aí começa. O perverso semeia discórdia, o difamador separa os maiores amigos. O difamador, o fofoqueiro, ele sempre se acha uma pessoa superior. Né? Ele é um orgulhoso que gosta de falar e que gosta de fazer, mas na realidade ele é um tolo. A fofoqueira é uma tola.
Provérbios 11, 12. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. Qual que é a postura da pessoa prudente, que é o contrário do tolo? É qual? Ele se cala. Então, se eu não tenho algo bom para falar de alguém, eu não falo. Para ela, eu posso falar. Ok, aí é uma postura de sabedoria, aí é uma postura de graça, aí é uma postura de misericórdia, é uma postura de coragem. Mas falar mal dos outros, para os outros, isso é uma postura de uma pessoa tola, de uma pessoa que é imprudente, que é uma pessoa estulta. A pessoa que é um fofoqueiro, um mexeriqueiro, ele é uma pessoa infiel. Todo mundo gosta de ouvir fofoca, né? Provérbios diz isso, não sou eu, Provérbios está dizendo. Todo mundo gosta de ouvir. Só que saiba, a pessoa que fala coisas para você e que te deixa deliciado e você engole aqueles bons bocados e você fica feliz, saiba que ela fala de você também. Porque o fofoqueiro, ele é um infiel. O mexeriqueiro, ele revela os segredos. Você acha que ele revela de todo mundo menos os seus? Mas o fiel de espírito, o que ele faz? Ele encobre os segredos. Se você contar um segredo para uma pessoa fiel, essa pessoa vai guardar o segredo. O mexeriqueiro, ele não vai fazer isso, ele vai espalhar. Mas a última palavra de sabedoria, nós precisamos ter muito cuidado e fugir dessas pessoas. Você pode confrontar, você pode lidar, mas se você vê que não tem o que fazer, a pessoa vai continuar fazendo aquilo, você tem que fugir, isso que a palavra diz. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. Tome muito cuidado com pessoas que falam demais. Postura amorosa, para nós, como irmãos, é, numa situação dessa, confrontar essas pessoas. Você pode e deve fazer isso. Mas, às vezes, você confronta e a pessoa continua fazendo exatamente a mesma coisa. Nesse contexto, o que a gente faz? Se afasta. Não é uma boa companhia. Não é uma boa companhia. Infelizmente, essa é a realidade. E isso precisa ser tratado. Eventualmente, isso pode até chegar numa questão de disciplina, por conta desse pecado. Mas isso precisa ser tratado. E aí a gente vai para a parte mais prática mesmo. Como que nós devemos agir? Então, considerando essas verdades, né? E como eu falei, irmãos, isso aqui eu tive que cortar vários textos. Eu tinha colocado muitos outros e fui tirando, porque senão a gente ia ficar muito tempo aqui. É certo que tem algo de muito errado conosco. Porque, como eu disse, eu não sei como que você vai receber isso, mas eu, quando eu recebi isso, eu me assustei. Eu me assustei, eu fiquei preocupado. E comecei a perceber o quanto do tempo que eu gasto, muitas vezes, com pessoas que eu amo, falando de outras pessoas que eu não deveria estar falando. E aí você fica, nossa, mas o que eu vou falar agora? E aí você vê como que a gente fala dos outros. O que eu vou falar agora se eu não posso falar dos outros? Você vê, preste atenção nas suas conversas, quando você se senta à mesa, quando você sai com a sua esposa, quando você se senta na roda dos amigos aqui da igreja, o quanto que nós falamos de pessoas que não estão junto de nós. Então, o problema é sério, tem algo de muito errado conosco, seja porque nós somos fofoqueiros, maledicentes, caluniadores, difamadores, seja porque nós também temos alegria em ouvir essas coisas. O pecado está dos dois lados. O pecado está em falar, o pecado está em ouvir. Vocês sabem que tem o crime de furto, não tem? Furto, roubo, é um crime, não é? Pessoa que vai lá na casa de alguém e rouba uma televisão, ou que rouba um carro de alguém, essa pessoa é um criminoso, não é? E a pessoa que depois, ele nunca roubou, nunca pegou nada de ninguém, mas ele é só o receptador. Ele compra da pessoa que rouba as coisas roubadas. Essa pessoa vai presa também ou não vai? Os policiais aí, né? Vai presa também. Receptador é crime também. É pena igual, você vai ser preso também. Aqui tem gente que fala, eu não conto fofoca, eu só escuto. Receptador de fofoca, receptador de pecado. É crime da mesma forma, né? Pecado do mesmo jeito. O pecado está nos dois lados. Preste atenção nesse provérbio aqui que a gente vai ler. Provérbios 17, 4. O malfeitor dá atenção aos lábios iníquos. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Você consegue prestar atenção no que ele está dizendo aqui? Dá atenção aos lábios iníquos. Ele faz assim, ó. O que é? Fala de novo, eu não entendi. Né? Ele inclina os ouvidos para a língua maligna. Quem que faz isso? O malfeitor, o mentiroso. E aqui ele já vai trazer uma coisa bem interessante. A pessoa que escuta o lábio iníquo, ela mesmo é o quê? Malfeitor e mentiroso. Ele já vai me juntar tudo numa coisa só.
E, geralmente, esses pecados vêm todos meio juntos. Então, quando a gente tem muito prazer nessas questões, a gente pode perceber que a gente está brincando com essas coisas aqui. Ser um malfeitor, ser um mentiroso, ser um maligno, alguém mau. Então, nós vamos buscar na palavra algumas orientações sobre como agir diante dessas situações, seja no cuidado com o meu coração, para eu não ser aquele que fala, e seja quando alguém vem me procurar para contar alguma coisa. Primeiro, eu quero falar em relação aos outros. Mais fácil. O meu coração é o problema maior, mas vamos falar em relação aos outros aqui. Em relação aos outros. Nós devemos cuidar dos nossos ouvidos, uma vez que, quando nós enchemos de maledicência, enchemos o nosso coração de maus sentimentos, baseados muitas vezes em mentiras. A minha família já teve que mudar várias vezes de cidade. E de igreja, consequentemente. E todas as vezes. Não foi uma ou duas, foram todas as vezes. Quando você chega, você não conhece ninguém. Tudo é novidade para você. E aí, de repente, você senta com alguém, e sempre vai ter alguém que, às vezes é até muito simpático. E a pessoa vem conversar com você, e uma das primeiras coisas ela vai dizer para você, cuidado com o ciclano, hein? Ciclano, ixi, aquele ali é difícil, não chega perto, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. E aí você, não. E muitas vezes, depois de 2, 3, 4 anos, você vai descobrir que o problema não estava naquela pessoa, estava naquela que te contou. Mas aí você já teve ódio por um tempão. Aí você já passou para frente, que a gente passa, né? Já passou para frente a informação, aí você já fez maledicência com outras pessoas. Então, quando você permite que isso entra, isso enche o seu coração de raiva. Meus irmãos, o quanto que nós temos de raiva e de birra de pessoas que a gente conversou uma ou duas vezes, simplesmente porque a gente ouviu coisas dessa pessoa. Tem pessoas assim aqui? Com certeza tem. Eu me lembro conversando uma vez com uma pessoa de uma outra igreja, e aí conversando sobre eleição. Todas as igrejas que eu já participei, elas tinham eleição para presbíteros, né? Eleição mesmo de votação e de voto e tal. E aí um dia conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, eu não vou votar no fulano. Por quê? Não gosto dele. Aí você já conversou com... não tem nada assim que eu... Mas assim, eu já ouvi umas coisas que eu não gostei. O quê? Não sei, não gosto. Às vezes a pessoa nem sabe por que ela não gosta, mas talvez tenha sido uma maledicência, uma fofoca, alguma coisa que ela ouviu algum dia, e aí eu perguntado, mas você já conversou, já conviveu? Não, nunca. Mas já era o suficiente para rejeitar aquela pessoa. Vocês conseguem entender o quanto isso é sério, o quanto isso que gera problemas para nós? Então, a melhor forma de acabar com esses pecados é evitá-los. Provérbios 26, 20. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa, acaba, termina a discórdia. É isso. Se você para de fofocar ou para de ouvir fofoca, acaba com o problema. A figura da fogueira é muito interessante. Porque quando você tem um fogo, o que o fogo precisa? A gente fez o curso aqui, né, de brigadista, né? Ele precisa do oxigênio, mas ele precisa do quê? De combustível, ele precisa de algo para queimar. Se você não tem combustível, acaba. Se você simplesmente fala, eu não quero ouvir, aquilo cessa. Pelo menos ali. Se a pessoa procura outro, talvez vai cessar ali, e vai parar, e vai aquietar. A melhor forma de fazer isso é a mais difícil. Por que é difícil? Porque envolve nosso orgulho, o nosso desejo de agradar todo mundo e que ninguém pense mal da gente, que ninguém fique chateado com a gente, que é o nosso temor de homens. Mas qual que é o jeito mais fácil que a gente tem de parar com as fofocas e de cessar essa fogueira? É chegar para a pessoa que quer falar alguma coisa de outra pessoa para você e falar assim, para, eu não quero ouvir. Muito obrigado, mas eu não quero ouvir. Simples, né? Não é fácil? A gente tem muita luta em fazer isso, não tem? Eu tenho. Por 2 motivos. Porque muitas vezes eu quero ouvir. Essa é a primeira luta. Mas a segunda luta é porque, mas se ele vai ficar chateado comigo, ele vai ficar mal comigo, e se ele achar ruim comigo, e se ele falar mal de mim para as outras pessoas, porque eu tratei mal essa pessoa? Tudo isso pode acontecer de fato. Vamos ler de novo o que o Ray Ortlund diz.
Se uma pessoa se aproxima de você e começa a criticar outra pessoa, você sorri, interrompe e diz, tempo aquele, né, estava falando do tempo do esporte, né? Tempo, eu não quero estar envolvido nisso. Mas a pessoa de quem você está falando está ali, ó, do outro lado ali da sala. Vamos lá, e você fala para ele agora o que você está me dizendo pelas costas. Vamos lá, vamos resolver? Olha, que simplicidade para resolver. Imagina se todo mundo fizesse isso. Por que nós não fazemos isso? Porque nós temos medo da forma como nós vamos ser julgados. E aí vem um problema grande, irmãos, porque é um problema meu. E se é meu, deve ser de vocês também. Porque nós somos pecadores iguais. Nós estamos mais preocupados com o que as pessoas pensam, inclusive pessoas pecadoras, maledicentes, do que o que Deus pensa. Deus depois eu me viro com ele, mas o que o fulano vai pensar de mim? Ele vai ficar chateado comigo. Então a questão é, se você fizer isso, você vai ser julgado? Sim, você vai ser julgado. A pessoa vai te julgar, vai falar mal de você. Você vai ser atacado por esse fofoqueiro para as outras pessoas da igreja? Com certeza vai, ele vai falar mal de você, não tenha dúvida alguma. Só que aqui o que está em jogo não é a sua reputação, é a glória de Deus e a unidade da igreja, que é o corpo dele. É isso que está em jogo aqui. A gente está falando muito, e muitos dias aqui a gente tem falado sobre a importância da unidade do corpo da igreja. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender que, ainda que falem mal de mim, a vontade do Senhor é mais importante. Esse irmão, né, eu usei bastante, ele tem um comentário em Provérbios, né, por isso que eu usei várias citações dele, mas olha que palavra forte que ele tem aqui. E se você aqui é um crente mais velho, que já passou por outras igrejas, e que já viveu muita coisa em vida cristã, você vai ver como isso aqui que ele vai dizer agora é sério. Você sabe quantas pessoas são necessárias para dividir uma igreja? Não é metade da congregação. Só precisam de 2. Uma para começar a espalhar a negatividade, alguma coisa mentirosa. A negatividade ardente é aquela brasa de Tiago, né? E outra para não confrontar esse comportamento como pecado que é. Toda divisão começa com 2 pessoas. Não começa com 50, 100, 200. Ela chega 200 contra 200. Mas começou com 2. Então, isso é uma coisa séria. Mas isso é muito grave, eu não quero mexer com isso. Irmãos, a gente tem base bíblica para a gente se recusar a ouvir sobre o pecado ou qualquer informação ruim de outro irmão. E a gente falou disso até não faz tanto tempo, quando a gente falou sobre disciplina, e ao falar sobre disciplina, nós fizemos um estudo expositivo de Mateus 18. Então, a gente vai voltar agora para Mateus 18, 15. A pessoa quer te falar alguma coisa do outro? Está aqui. Você vai dizer para ele assim, irmão, se o seu irmão pecar contra você, contra ti, vá e repreenda-o em particular. E se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Não, mas quero te contar. Não. Se ele pecou contra você, você vai e resolve. Eu não quero nem saber o que é. Eu não quero nem saber quem a pessoa que é. É assim que Jesus Cristo ensinou a sua igreja a lidar com o pecado. Não é de outro jeito. Essa é a forma comum, essa é a forma ordinária. Existem outras formas extraordinárias, em situações extraordinárias? Vão existir, a gente vai citar algumas, mas esse é o padrão. O fulano, fala com ele, não é comigo que você vai falar. Então, não existe nenhum motivo pelo qual eu devo ouvir essa reclamação sobre outra pessoa, a não ser que, aí tem uma situação que eu posso, que eu esteja já em Mateus 18, 16. Aí, ok. Não, Danilo, eu fui, eu falei, eu confrontei, mas a pessoa se mantém firme no pecado. Aí tudo bem. Mas, se ele não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Você entende que quando a gente começou, 18, 15, a gente já estava iniciando um processo disciplinar? Da forma mais correta, bíblica, madura e saudável que existe. Que é você tratar de homem para homem, mulher para mulher, olho no olho, em amor, porque é um irmão. É assim que a gente faz. É zelo, é cuidado. Quando é com os nossos filhos, a gente faz isso, porque a gente se preocupa com eles. Mas a gente tem que também cuidar com os nossos irmãos. Nessa situação, aí sim, aí você pode me contar. Você já foi falar com ele? Fui. Ele não mudou? Não. Então tá bom, você quer me falar? Vamos falar. Mas aí você sabe que a gente vai dar prosseguimento. Eu vou lá falar que você me disse, e a gente vai junto e tratar dessa questão. Ter vergonha de conversar com aquela pessoa é justificativa para você não falar com ela? Sim ou não? Vergonha é justificativa para você não tratar do pecado?
Não, não é. Ah, eu tenho vergonha. Isso não é justificativo. Não é. Ah, mas eu não conheço bem a pessoa, eu não tenho muita intimidade. Se você tem intimidade suficiente para saber do pecado da pessoa e para julgar ela, você tem intimidade também para ir lá falar. Se você sabe o nome da pessoa, você sabe o que ela fez e quando ela fez, e você é da mesma igreja dela, você pode ir lá falar. Ah, mas é que eu não sou muito próximo. Nessa hora, ninguém é próximo. Eu teria dificuldade para falar uma coisa séria com o meu melhor amigo. Ou não? Ou é mais fácil falar com o melhor amigo? Vocês acham fácil? Você chegar para uma pessoa que você ama muito e falar, você está em pecado. É fácil fazer isso? Irmãos, nunca é fácil fazer isso. Mas a gente tem que cuidar com as nossas justificativas. Confronto vai ser difícil, mas ele tem que ser feito em amor e em obediência à palavra. Existe a possibilidade de uma situação em que eu vi algo, escutei algo, percebi algo, e eu olho aquilo me ofendeu de alguma forma, aquilo eu achei errado de alguma forma, mas eu não quero falar à pessoa, não quero ir lá e tratar com a pessoa diretamente. Existem situações em que isso pode acontecer. Porque talvez possam ser situações menores, situações em que você tem dúvida, às vezes, se a pessoa tinha intenção ou não tinha, que você não tem certeza absoluta que aquilo que ela fez era um pecado, ou que tinha gravidade de pecado. Situações que, às vezes, você fica meio assim, mas será que isso merece uma confrontação? E tem coisas que a gente fica na dúvida. Não tem? Tem. Caso eu resolva fazer uma situação dessa, eu vi algo, eu escutei algo, a pessoa me disse algo que eu não gostei, mas eu não sei se é necessário eu tratar. Se você tem dúvida e resolver não tratar, não tem problema. Intimamente e internamente, você perdoa essa pessoa, você perdoa ela, esquece daquele pecado e bola para frente. E não comenta com ninguém. É assim que você vai resolver. Então, não quero tratar com ninguém, não quero falar, não tem problema. Então, guarda para você, perdoa, tira a raiz de amargura, cuida para que não tenha raiz de amargura, porque se tiver, é bom tratar. E acabou, esquece. Você perdoou e eu não vou mexer mais com isso. Mas veja, tome cuidado para você não ser pedra tropeça para alguém. Que às vezes é um pecado, sim, que precisa ser tratado, que precisa ser mexido. Por amor àquela pessoa, por mais difícil que seja. Às vezes não é. E muitas vezes, irmãos, tem situações direto acontece. Tem coisas que são muito graves, mas tem coisas que você olha e fala, será? A pessoa falou daquele jeito, às vezes estava só no mau dia, tal, tudo bem. Ok, é uma possibilidade. Mas isso é todo santo dia. Peraí, então talvez já seja uma situação um pouco diferente. Aí a gente vai ter que lidar. Como eu disse, existem exceções? É certo que vai ter exceções. Né? E vai ter muitas exceções. Então, tem situações que são tão delicadas que às vezes fica até difícil de você aplicar do jeito que está aqui Mateus 18, 15 e 16. Imagine, por exemplo, que a minha filha, adolescente, viu um homem da igreja em adultério. Eu vou dizer para ela, vai lá, procura esse homem e vai tratar com ele? Não, não vai ser assim. Nesse caso, especialmente quando envolver jovens, adolescentes, crianças, ou uma situação de mulheres, por exemplo, em que às vezes vai ter que lidar com um homem, é até mesmo recomendável que, né, e no caso das crianças, jovens, adolescentes, necessário que os pais estejam envolvidos ali, ou que o marido esteja envolvido, dependendo da situação. Vocês entenderam isso? Então, existem situações que são situações excepcionais e que precisam de ajuda, mas mesmo assim, no nosso meio, no meio da igreja, não tem lugar para anonimato. Para vocês terem uma noção, até mesmo na justiça dos homens não se aceita anonimato. Uma prova anônima não é aceita. Uma denúncia pode até ser aceita, mas como funciona uma denúncia anônima? Eu ligo lá e falo, parece que está acontecendo alguma coisa aqui no meu vizinho. A polícia vai lá e faz o quê? Ela verifica se isso está acontecendo de fato ou não. Se tiver, nós temos algo de fato que vai ser denunciado. Mas numa prova não pode ter uma denúncia anônima. Se nem o juiz do mundo caído aceita, nós também não vamos aceitar. E, que disseram por aí que você fez tal coisa. Quem disse? Essa é uma resposta razoável. É uma pergunta razoável. Quem disse? Eu preciso saber. Não é para eu ir lá tirar satisfação. Porque se eu fizer isso, já mostra que possivelmente esse processo disciplinar que vai ser começado contra mim, ele vai chegar a bom termo.
Porque uma pessoa que, diante do pecado, ao invés de se arrepender, ela quer procurar aquele que viu o pecado para resolver, essa pessoa possivelmente aí não creu no Evangelho. Não sabe o que é ser parte da igreja. Simplesmente não entendeu. Então, caso você entenda alguma situação que não é conveniente que você trate sozinho e você precisa da ajuda, às vezes, de alguém, por exemplo, do presbítero ou do seu marido, você saiba, não tem problema nenhum. Aí nós, como presbíteros, já recebemos situações assim. Mas quando nós vamos tratar com a pessoa vai saber. Rodrigo, quem me disse, a Clênia passou e falou que você fez isso. Então, assim, disseram por aí. Como a pessoa vai se defender? Se nem ela sabe quando, como e por quê. Então, nós temos que evitar esse tipo de situação. Daniela, em situações assim que eu não sei como agir e que eu quero um conselho, E acontece isso, acontece. Às vezes, assim, o irmão está falando assim comigo, está agindo dessa forma. O que eu faço? O que eu falo para ele? Eu não sei nem como falar. Isso acontece? Acontece. Como que eu faço? Eu posso pedir ajuda? Posso. O que eu sugiro numa situação dessa? Você pode vir falar com qualquer um de nós, não só presbíteros, mas com seus discipuladores, irmãos maduros, e você chega e fala, irmão, eu estou passando por uma situação. E você pode contar a história, e você não precisa contar o nome do santo. Você não precisa dizer o detalhe no sentido de quem é. Você pode chegar e dizer, falar, olha, eu estou passando uma situação assim, tem um irmão que está fazendo isso comigo, que falou isso, que me atingiu assim, eu fiquei chateado, eu fiquei triste. Você acha que eu devo falar? Você acha que eu estou exagerando? Meus irmãos, não tem problema, isso aí é busca de conselho. Aí a hora que a pessoa termina de falar, olha, faça isso, faça assim, tal, eu acho que é assim, talvez não é, foi fulano. Eu não preciso saber disso. Eu preciso saber se eu precisar lidar com essa pessoa. Até mesmo nós do presbitério, um dos princípios que a palavra traz e que a gente lida sempre, é o princípio da discrição. Tem situações que são trazidas às vezes para mim e que, eventualmente, só eu sei. Eu não preciso falar para todo mundo. Às vezes eu preciso de ajuda, aí às vezes eu sei, o André sabe, que ele está me ajudando nessa situação e só nós sabemos. Mas às vezes é necessário que todos saibam. Mas o máximo que a gente puder manter em discrição, a gente mantém. Sabe por quê? Porque os presbíteros também são pecadores. E no fim das contas, a gente também pode ficar julgando de antemão e pré-julgando pessoas. Então, se eu não precisar saber de alguma coisa, não me conte, por favor. Porque isso me protege meu coração. Porque meu coração também é pecaminoso. Eu também pego raiva. Eu também fico com birra, com ódio. Eu e todos vocês, todo mundo faz isso. Então, você não precisa dizer, quando eu quero um conselho. Pode pedir o conselho, mas não fala quem é a pessoa. E também aqui, meus irmãos, fica bem claro. Mateus 18, a gente está falando de contexto de igreja. Eu não estou falando lá de fora. Então, eu estou falando de como lidar com pessoas que são irmãos em Cristo, especialmente no contexto da nossa igreja. Então, vai ter situações onde o confronto lá fora não convém. Imagina se toda vez que você, que trabalha numa empresa que tem um patrão meio chato, meio grosso, você fosse, fiquei chateado, eu vou te confrontar nos termos de Mateus 18:15. Você não vai durar muito tempo na sua empresa. Às vezes, você vai ter que engolir mesmo. Trocar de lugar, caso você consiga. Você entende? Quando a gente está lá fora, a gente vai lidar de formas diferentes. Então, existem exceções? Existem. Mas, se você já está procurando a sua exceção para continuar fazendo o que você faz, para. Porque você sabe que exceção é só de vez em quando, em poucas situações. A maior parte das vezes, a gente está diante da questão geral. É a gente falando coisas que a gente não deve falar sobre outras pessoas, com o manifesto intuito de fazer com que o outro pense mal daquele que eu estou falando. E se você é isso que você está fazendo, para de fazer. Mas é para pedir oração. Mas é... Você sabe. E se você quiser se enganar, lembra o texto que a gente leu? Não se engane, Coríntios. Não se engane, não se engane. Quer continuar se enganando? Você mesmo sabe que você não está se enganando. O nosso Senhor sabe todas as coisas, Ele conhece o seu coração. Você pode estar me enganando. Mas você está enganando a Deus? Você não está enganando a Deus. As exceções, então, elas têm que ser tratadas com sabedoria e discernimento, mas elas são excepcionais. Exceção é excepcional. A maior parte do tempo você não vai estar diante desses dilemas. A da esposa, é do filho, é de uma jovem, é de uma criança, é de uma situação
Geralmente não. Geralmente é você querendo falar mal do outro e o outro querendo falar mal para você. Tá bom? Em relação ao meu coração, como que eu faço? E aí é o problema mais difícil de lidar. A situação fica mais complicada aqui, porque o nosso coração corrupto, ele tem fascínio, tanto em falar mal, quanto ouvir o mal. E isso decorre do nosso orgulho. Rebaixar os outros me dá a sensação de ser mais santo, mais rico, mais poderoso, mais digno, de ter uma família melhor, de ser mais crente. Olha, a pessoa fala mal do outro para se sentir mais crente. É tudo mentira. Não existe qualquer alegria real, não existe qualquer satisfação real na miséria do seu próximo. Se você conseguisse um dia fazer com que todo mundo acreditasse que todo mundo na igreja é um péssimo crente, menos você, você acha que isso vai te trazer alegria verdadeira? Você acha que vai? Não vai trazer. Somente em um lugar, irmãos, e isso a gente tem repetido aqui e vamos continuar repetindo. Se o seu coração busca tanto essas coisas, busca tanto, é tão inseguro a ponto de querer ficar rebaixando pessoas, machucando gente, para você se sentir um pouquinho melhor, saiba que o seu problema está num coração que não tem satisfação em Cristo, que é o único que pode trazer satisfação real, é o único que pode trazer verdadeira identidade. Uma pessoa orgulhosa que fica buscando diminuir os outros para crescer é uma pessoa que tem problema com a sua identidade. Ele se vê de uma maneira errada. Ele se vê como sendo maior, talvez, do que ele deveria ser, ou menor, e ele tenta compensar isso de alguma coisa. Uma pessoa que faz isso, ou que vive fazendo isso, e crentes fazem isso, infelizmente, é uma pessoa que não descobriu ainda que a identidade dela não está naquilo que ela tem, faz, fala, acompanha, acumula, junta, não está no tamanho da família, não está em nada disso. Onde que está a identidade do verdadeiro cristão? Em Cristo Jesus. Ele me dá uma identidade. Se eu estou nele, ele está em mim, por que eu me preocupo tanto com o que os outros vão pensar de mim? Por que eu tenho que rebaixar os outros para que me pensem, se todo mundo for bem pobre na minha igreja, vão achar que eu sou mais rico? Não precisa ser assim. Gálatas 2, 19, 20, sobre essa identidade que nós temos. Eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Irmãos, se eu estou crucificado com Cristo, né, Paulo está dizendo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se eu estou crucificado com Cristo, não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim, olha o tamanho disso. Por que eu preciso tanto da aprovação de vocês ou de outras pessoas? O que vão pensar de mim? E se eu não conseguir aquela promoção? E se eu não trocar de carro e todo mundo trocou? Vocês conseguem entender onde que está o problema? Onde que a conta não fecha? Em Cristo, nós já estamos completos. Não falta nada para você. Nada. Colossenses 2, 9 e 10. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em Cristo. E nele vocês, a igreja, receberam a plenitude. Vocês receberam a plenitude, a perfeição, tudo. Ele é o cabeça de todo o principado da potestade. Em Cristo nós recebemos tudo o que nós precisamos. Irmãos, nós estamos aqui mendigando por atenção, sendo que nós temos Cristo. Sendo que Ele já nos recebeu, Ele já nos deu tudo que nós precisamos. Por que eu preciso ficar mendigando a atenção dos outros? Que vão pensar da minha roupa? Eu não quero que essa roupa aqui já não é da moda, eu usei semana passada. Talvez não seja desculpa para eu vir com a mesma camisa sempre, né? Minha esposa sempre diz isso, mas aí pode ser desleixo também. Mas assim, a gente se preocupa muito. Isso é um problema de falta de identidade. Nós não estamos conseguindo entender que nós temos uma nova identidade em Cristo e que nele nós já temos tudo o que nós precisamos. Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui é pecador? Todos, né? Se a resposta aqui, se você é um pecador, né, a resposta para você for um sim, eu quero que você entenda uma coisa. De tudo isso que eu estou falando, Cristo veio para salvar pecadores. Cristo não veio para salvar pessoas perfeitas. As pessoas perfeitas rejeitaram a Cristo. Lembra? Perfeitas. As que se achavam perfeitas. Os fariseus, eles não queremos ouvir esse homem. Mas ele veio para salvar pecadores. Se você, como eu, está sendo confrontado, aceite isso como um confronto e busque o Senhor. Ele veio para atender pecadores. Se você não conhece ainda Cristo,
se você ainda não creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você ainda não aceitou essa verdade de que você é um pecador que precisa necessariamente de um Salvador, eu digo para você, perceba, você pode achar que você não é tão ruim assim, porque você nunca matou ninguém, nunca roubou ninguém, nunca estuprou ninguém. Mas você consegue passar nesse crivo desses pecados que são tão sérios? Consegue? Alguém consegue? Ninguém consegue. Então sabe o que você precisa? De alguém que morra no seu lugar e que pague o pecado que você está cometendo, que cometeu a vida toda, no seu lugar. Então arrependa-se do seu pecado e busque a Jesus Cristo e confesse a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você que está aqui, que ainda não sabe se você é crente ou não, se você falar, eu sou um pecador e eu preciso de Jesus Cristo para me salvar e ter fé nisso, a graça dele te salvou. E você vai ser chamado, você é um eleito. Em Cristo você já tem tudo. Ver o seu irmão caindo no pecado, passando por uma situação difícil e espalhar isso para os outros, não vai fazer você mais satisfeito. Meu irmão caiu, vamos mandar na internet, vamos mandar no WhatsApp, vamos ver, mostrar para os outros. Isso não vai te deixar mais feliz. Tiago disse, todos tropeçamos em muitas coisas. A gente falou, já leu isso, vamos ler de novo. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Existe alguém perfeito? Existe um. Quem? O nosso Senhor. É por isso que somente nele nós vamos poder encontrar vitória contra esses pecados que estão tão enraizados no nosso coração. Então é com base nessa realidade nova, de que nós estamos em Cristo, que nós estamos unidos a Ele, que nós temos uma nova identidade, que nós somos completos. É com base nessa realidade que a gente precisa buscar mudar a forma como a gente pensa. O problema maior, irmãos, não está no que a gente fala, mas está o que está aqui dentro. Aquilo que eu gosto de ouvir e aquilo que eu gosto de falar. E eu devo cuidar, então, de tudo que sai da minha boca. O Senhor Jesus disse, né, e o Gabriel leu para nós aqui, que nós havemos de prestar conta de cada palavra. E às vezes o pessoal acha, é palavrão. Palavrão também, mas é toda palavra. As palavras que saem da sua boca, elas saem para quê? Para edificar ou para destruir? Ou para machucar? Você sabe. E Deus sabe também. E aí Paulo vai nos ensinar algo muito interessante. Irmãos, a grande virada de chave para nós está nessa intimidade com o Senhor, que é a base de tudo. Sem isso não vai ter nada. Mas se você quiser mudar só tapando a boca, vai ser difícil. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Eu tenho que cuidar com cada palavra que sai da minha boca. Então não é para eu ficar quieto. É que a minha boca ela deve sair palavras que edifiquem. Efésios 4, 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça àqueles que ouvem. Essa deve ser a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa disposição. Não é só parar de falar, também é, mas é mais do que isso. Que a minha boca seja uma boca da onde profira bênção, da onde jorra coisas boas. Tiago vai dizer, como pode da mesma fonte sair coisa boa e coisa ruim? Então eu não vou ficar feliz se eu simplesmente parou de sair coisa ruim. Mas ao invés de sair coisa ruim, saiam coisas que sejam boas, que edifiquem. O Bridges vai dizer, todas essas conversas malignas que geralmente destroem outras pessoas têm de estar fora das nossas conversas. Imagine como seria a Igreja de Cristo se todos nós praticássemos esse ensino de Paulo. É possível fazer isso, irmãos? A gente sabe o quão difícil é, mas para Deus não há impossível. Se nós estamos em Cristo, nós podemos sim encontrar vitória em Cristo. E é que o Senhor nos ajude nesse propósito. Que o Senhor nos ajude nele. Então, só para a gente resumir. Primeiro ponto, cuidado com o que você ouve. Toma cuidado com o seu ouvido. Tinha musiquinha, não tinha? Que a gente cantava para as crianças? Cuidado o ouvidinho, cuidado boquinha. Eu lembro disso. Cuide do seu ouvido. Não seja o receptor de fofocas alheias. Quando você faz isso, você enche seu coração de veneno. Tá? E você só vai causar mais divisão ao ouvir. Cuida do seu ouvido, cuida da sua boca. Pare de fofocar, pare de proferir calúnias, pare de falar maledicências. Sempre quando você... Aqui uma dica bem tranquila. Toda vez que você for falar de alguém,
certo? Porque a gente pode falar dos outros, não pode? A gente pode falar bem. Se você quiser falar mal de alguém, você pode falar, fala de você. Confessa o seu pecado. Fala assim, eu tenho muita dificuldade nessa área. Eu confessei aqui, eu falei os meus. Confessa, quer falar, fala dos seus. Mas sempre quando você for falar o nome de outra pessoa que não está presente, sempre considere, é conveniente? É lícito? E se for, fale. Se não for, não fale. E por fim, cuidado com o ouvido, cuidado com a boca, com o que você fala, e por fim, que as suas palavras sejam edificantes. Que a sua boca seja fonte de bênção e não de morte. Em Cristo nós podemos viver assim, irmãos. Em Cristo a nossa igreja pode viver assim. E se isso acontecer, nós vamos poder experimentar uma novidade de tempo no nosso meio. Coisas muito grandes podem acontecer quando a gente obedece, mas coisas horríveis podem acontecer também quando a gente desobedece. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós.